A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra nos Salmos, no Salmo de número 148, verso 1, onde lemos: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Que texto maravilhoso encontramos nesse Salmo 148, que também é chamado de Salmo de Aleluia. Os últimos 5 salmos, Salmo 146, 147, 148, 149 e 150, todos eles são chamados salmos de aleluia, porque a palavra que aparece aí, que traduzida como louvai ao Senhor, é aleluia. E esses últimos 5 salmos começa com louvai ao Senhor e termina com louvai ao Senhor. No Salmo 148, teremos que toda a criação de Deus deve louvar ao Senhor. E aqui nós vamos encontrar vários elementos que são convocados a louvar ao Senhor. No verso 1 diz: louvai ao Senhor, louvai desde os céus. Os céus são convocados a louvar o Senhor. No verso 2 temos: louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Aqui são os exércitos celestiais. Anjos e os exércitos celestiais são convocados a louvar ao Senhor. Então temos os céus, os anjos, os exércitos. Verso 3, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes. Aí temos o sol, a lua, as estrelas. Só entre esses 2 versos já temos 6 elementos convocados a louvar o Senhor: os céus, os anjos, os exércitos celestiais, o sol, a lua, as estrelas. Verso 4, louvai o Deus céu dos céus, até o céu dos céus é chamado, e as águas que estão sobre os céus, as águas que estão sobre o céu. Então temos os céus, os anjos, os exércitos, o sol, a lua, as estrelas, as águas. Verso 7, lemos: louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias. As baleias são convidadas a louvar, e todos os abismos. Então temos as baleias e os abismos. Verso 8, temos mais elementos: fogo. O fogo é convidado a louvar ao Senhor. A saraiva também é convidada, a neve, os vapores e os ventos tempestuosos, ou seja, os ventos são considerados a louvar ao Senhor. Então, só aqui no verso 8 temos o fogo, a saraiva, a neve, os vapores e os ventos convocados a louvar. Até aqui já vimos 14 elementos, os céus, os anjos, os exércitos, o sol, a lua, as estrelas, as águas, as baleias, os abismos, o fogo, a saraiva, a neve, os vapores, os ventos são convidados a louvar o Senhor. Verso 9, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Então agora nós temos os montes, os outeiros, as árvores, os cedros. Até aqui já vimos 18 elementos convidados a louvar o Senhor: os céus, os anjos, os exércitos, o sol, a lua, as estrelas, as águas, as baleias, os abismos, o fogo, a saraiva, a neve, os vapores, os ventos, os montes, os outeiros, as árvores, os cedros. Todos devem louvar ao Senhor. No verso de número 10, nós vamos ter mais elementos convidados a louvar ao Senhor. Aqui no verso 10 diz: as feras
as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Mais 4 elementos são chamados a louvar ao Senhor: as feras, os gados, os répteis e as aves. Aí já nos dá 22 elementos que devem louvar o Senhor: os céus, os anjos, os exércitos, o sol, a lua, as estrelas, as águas, as baleias, os abismos, o fogo, a saraiva, a neve, os vapores, os ventos, os montes, os outeiros, as árvores, os cedros, as feras, os gados, os répteis e as aves. Mas aí continua no verso 11, diz no verso 11, reis da terra e todos os povos. Então temos agora os reis, os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Os príncipes e os juízes, aqui já dá mais 4 elementos, que dá um total de 26 elementos para louvar ao Senhor. Temos então os céus, os anjos, os exércitos, o sol, a lua, as estrelas, as águas, as baleias, os abismos, o fogo, a saraiva, a neve, os vapores, os ventos, os montes, os outeiros, as árvores, os cedros, as feras, os gados, os répteis, as aves, os reis, os povos, os príncipes, os juízos. Vamos a mais 4 elementos para completar 30 no verso 12. Temos mais 4 elementos. Rapazes são chamados a louvar o Senhor. Donzelas, moças que ainda não se casaram, donzelas, são chamadas a louvar ao Senhor. Velhos, os velhos também são chamados a louvar ao Senhor. E crianças, termina com as crianças, da onde tirasses o perfeito louvor, crianças. 30 elementos, e se você procurar é capaz de achar mais, que são convocados a louvar ao Senhor no Salmo 148. 30 elementos. 1, os céus. 2, os anjos. 3, os exércitos. 4, o sol. 5, a lua. 6, as estrelas. 7, as águas. 8, as baleias. 9, os abismos. 10, o fogo. 11, a saraiva. 12, a neve. 13, os vapores. 14, os ventos. 15, os montes. 16, os outeiros. 17, as árvores. 18, os cedros. 19, as feras. 20, os gados. 21, os répteis. 22, as aves. 23, os reis. 24, os povos. 25, os príncipes. 26, os juízes. 27, os rapazes. 28, as donzelas. 29, os velhos. E 30, as crianças. Ou seja, tudo é convidado a louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique na foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você encontra um total de 259 pastas com mais de 7.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.